Seja muito bem-vindo ao Esporte.com, especial hoje de quinta-feira. Vamos comentar hoje sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve vitórias de Cruzeiro e Atlético, que continuam na liderança do campeonato. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira, repórter Super FC. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Cabido. Muito obrigado pela oportunidade. Você, internauta, você vai acompanhar aqui tudo sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, essa vitória do Atlético, né? Mais uma vitória que colocou o Atlético, que deixa o Atlético na liderança do Campeonato Brasileiro, e também o Cruzeiro, que conseguiu vencer finalmente, né? Depois de muito tempo, o Cruzeiro voltou, reencontrou o caminho das vitórias. Comigo aqui também, Breno Weiterschen, repórter Super FC. Bem-vindo, Breno. Boa tarde, Leandro. Boa tarde ao Josias. Boa tarde aos amigos internautas. Vamos falar aí, o Galo segue imbatível, né? Liderança isolada e absoluta, cada vez com um futebol mais convincente, seguro dentro de campo. E do Cruzeiro, que venceu ontem, depois de 3 derrotas consecutivas e espantou um princípio de crise, né? É verdade. Vamos começar falando do Cruzeiro. Aliás, antes, lembrando ao internauta que você pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online para bater esse papo aqui conosco. Vamos começar falando do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Conseguiu uma vitória importante ontem no Canindé, venceu a Portuguesa por 2-0. Gols de Wellington Paulista e Diego Renan. Josias, o que você achou da partida? O Cruzeiro teve alguma evolução em relação às outras partidas? O Cruzeiro no primeiro tempo foi realmente um jogo muito fraco, assim, apático. O Cruzeiro tentava algumas movimentações ofensivas. O Borges lutava ali na frente, tentando arrumar alguma forma de conseguir chegar ao gol. E também o Ceará acabou entrando, né, no time do Cruzeiro, assim, meio na necessidade. O Celso Roth até deixou claro na coletiva dele de terça-feira que o Ceará entraria como alternativa. Ele pediu 20 dias, né, para pegar o condicionamento físico, mas a necessidade do Cruzeiro é gritante nessa posição, ainda mais com a péssima atuação do Everton naquela partida contra o Grêmio. Então ele acabou entrando na partida, não comprometeu, foi um jogador assim, que conseguiu até executar dentro das condições limitadas que ele tinha, ele conseguiu executar um bom desempenho dentro do campo, e o Cruzeiro conseguiu chegar ao gol na segunda etapa, naquele lance de pênalti, aquele pênalti que acabou sendo marcado pelo juiz, o Edson Paulista foi lá e converteu. Você achou que foi pênalti? Bom, eu acredito que sim, né? Mas foi meio assim, eu achei que foi pênalti. Foi pênalti. Derrubou, agarrou o Borges, jogou ele na área. Derrubou, Para mim foi pênalti indiscutível. Abraçou o Borges e jogou ele na área. Inclusive, indiscutível eu não sei, né? A gente está discutindo aqui. Mas que eu também achei pênalti. O Borges foi agarrado pelo zagueiro Rogério da Portuguesa. E com isso o Wellington Paulista brilhantemente converteu o gol em cima do Dida. Agora, o primeiro tempo foi abaixo da crítica, né? Totalmente. Foi horroroso o primeiro tempo. Ruim, muito ruim. Não foi pouco, as duas equipes, né? Realmente, futebol assim, crítico. Não, o Celso Roth, o time voltou para o segundo tempo com uma postura diferente, né? O Celso Roth deve ter chamado a atenção, porque o primeiro tempo teve um chute do Montijo aos 3 minutos, e depois teve um chute do Wellington Paulista, que o Dida esperou a bola vir. Vem, bola, vem, agarrou. Foi um chute fraco, foi fraquíssimo chute, sem menor perigo, e o chute do Montijo. A Portuguesa chegou com uma vez, com perigo, um cruzamento da esquerda, que o Ricardo, se não me engano, o Ricardo Jesus cabeceou, ou o Diogo Viana, não sei, agora me fugiu aqui, Diego Viana, e a bola passou por cima do gol do Fábio, foi um lance só. O que seria um golaço. O que seria um golaço, foi um peixinho, né? O Fábio não tinha a menor chance daquela bola. Não tinha. Mas o primeiro tempo foi horroroso, foi muito ruim o primeiro tempo, não foi pouco não, mas o Celso Roth conseguiu passar as instruções no vestiário, porque o time voltou com a mesma formação e voltou dando um calor, né? Voltou com 7 minutos, já tinha tido 2 oportunidades, uma com o Borges e uma com o Wellington Paulista. Então, foi ali aquela instrução no vestiário, ele deve ter dado uma bronca, deve ter chamado a atenção, porque os jogadores voltaram mais ligados, mais pilhados, buscando o gol. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Josias. Eu não sei o que você achou da segurança do Rafael Donato na defesa ontem do Cruzeiro. Ele foi a grande atração da defesa ontem do Cruzeiro e conseguiu mostrar até um futebol razoável, né? Ele já, naquela partida contra o São Paulo, ele teve a oportunidade, né? Eu acho que ele acabou assim meio eufórico assim, com a possibilidade daqueles gols que ele fez, teve oportunidade de subir para o ataque, inclusive o Celso Roth até falou que ia chamar a atenção dele por causa daquele avanço, que não foi ordem do banco, mas ontem ele mostrou que uma consistência melhor na defesa, conseguiu encaixar assim,
perfeitamente, né, naquele sistema do Cruzeiro, que é muito carente, a gente sabe das dificuldades que o Cruzeiro tem tido na defesa, mas o Donato, acho que ele surge como uma opção muito boa ali para a defesa do Cruzeiro. Acho que ele tem condições, sim, de ser titular. Lógico que ele tem algumas deficiências e tal. Às vezes ele é muito lento, isso talvez pelo tamanho dele e tal. Mas ele é um jogador, assim, muito importante na jogada aérea do Cruzeiro. E também ele tem um senso de posicionamento, assim, muito, acho que muito eficiente. Um zagueiro à moda antiga, né? Isso, grandão, truculento. Se você falar zagueiro a zagueiro, eu vou te mandar embora daqui. Viu? Um zagueiro à moda antiga. Zagueiro, né? Zagueiro que zaga, né? Impressionante. Mas eu concordo com o Josias. Ele vem evoluindo. Na partida contra o Grêmio, ele debandou pro ataque. Chegou no final do jogo, ele ficava lá na frente, nem voltava. O Celso Roth até comentou sobre a participação dele no jogo de ontem, falou que a torcida precisa ter um pouco de paciência, porque, de acordo com o Celso Roth, jogar no Cruzeiro é uma coisa, jogar no Bahia é outra. Então, o jogador sente um pouco quando veste uma camisa onde a pressão é maior. E eu acho que já teve uma melhora. Apesar dele ter aparecido como uma surpresa ontem, eu acho que ele já teve uma melhora na zaga, já não subiu tanto, já ficou mais bem posicionado na defesa. E eu acho que nesse setor que anda tão carente, como o Josias falou, é uma opção sim, é uma opção até pela estatura dele, tanto para defender quanto eventualmente um escanteio, alguma falta ele ir para a área. Até mesmo pela concorrência que ele tem, né? Porque ele tem Matheus, Thiago Carvalho, Léo e Vitorino. Quem que é melhor que ele aí? A zaga do Cruzeiro está numa situação muito complicada, né? Uma zaga ruim, uma zaga muito fraca. Porque vem sofrendo muitos gols, vem sendo muito criticada. E nessa partida contra a Portuguesa, tudo bem, não levou gols, né? Não teve a zaga furada, não sofreu gols, mas vem sendo muito criticado. Então, assim, precisa de um tempo para a zaga se acertar, precisa de um tempo para o Celso Roth achar uma dupla de zagueiro que se entenda ali. Eu acho que o Rafael Donato ontem não comprometeu. Ainda é muito cedo para falar, elogiar, mas eu acho que ele não comprometeu. Eu acho que já foi uma grande evolução em relação ao primeiro jogo dele, quando ele atuou contra o São Paulo, né? Eu acho que, inclusive... Falhou em 2 gols, né? E fez 2 gols, mas o zagueiro não tá para fazer gol. Eu acho que, inclusive, isso passa muito pela questão do Independência, né? Inclusive, os jogadores do Cruzeiro, naquela derrota sofrida para o Grêmio, eles chegaram a declarar que o Cruzeiro, quando joga no Independência, o Cruzeiro tem uma fome, assim, pelo ataque, que é uma coisa, assim, parece que a torcida impulsiona mesmo os jogadores a subirem. E o Donato, acho que ele, naquela partida, ele sentiu isso, ele queria ir pro ataque, queria dar uma resposta, a torcida até que vaiou pela falha, e ele acabou subindo, mas agora, contra a Portuguesa, ele acalmou, percebeu a necessidade da defesa do Cruzeiro, a oportunidade também que ele tem nas mãos pela carência, e ele acabou não comprometendo e tendo uma atuação que razoável. Enquanto o São Paulo era estreia, né? Isso, Tava nervoso, a casa estava cheia, o Independência estava bem cheio, então tem o peso da estreia também, né? Estreando em casa, diante da torcida, toda uma pressão, Cruzeiro precisando ganhar, estava numa sequência boa ali, então tem esse peso nas costas do jogador. Contra a Portuguesa, tinha mais torcida do Cruzeiro, inclusive, do que da própria Portuguesa, né? O estádio estava vazio. Vamos combinar que a Portuguesa também, ela não tem uma torcida assim que vai encher nem o Canindé, né? Então, parecia que tinha até mais torcida. A torcida está muito desanimada porque o time caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, né? Está muito revoltada com o time, não está apoiando mesmo, e a questão da Portuguesa é muito séria, né? Complementando o noticiário do Cruzeiro, o Cruzeiro tem três jogos agora que são chaves. Pega o Flamengo agora na Independência, em seguida pega o Corinthians no Pacaembu, que aliás venceu o Flamengo por 3-0 ontem, e volta ao Independência daqui 1 semana e meia diante do Palmeiras. Então é uma situação que o Cruzeiro pode sim pleitear. O jogo contra o Corinthians é o mais complicado, com certeza, né? O Corinthians está vindo embalado, ganhou a Copa Libertadores e, obviamente, agora o foco é o Campeonato Brasileiro. Mas joga até um pouco meio tranquilo, né? Mas eu acho que é fundamental a vitória contra o Flamengo. Não, sim. Fundamental. Os dois jogos em casa, contra o Flamengo e contra o Palmeiras, são de grande importância, né? Mas eu acho que o Flamengo é muito importante porque o time vem de 2 derrotas em casa, a torcida está extremamente desconfiada com o time em casa, ganhou da Portuguesa jogando um futebol ruim, o futebol apresentado do Cruzeiro não foi bom. E vai retornar para casa. A torcida vai comparecer e a torcida não quer ver o time perder novamente em casa.
E tem mais uma coisa, né? O Joel Santana está em crise, o Flamengo está em crise. Ontem a torcida virou as costas, xingou o presidente, xingou o Joel. É um time fraco. Hoje o Flamengo é um time fraco que não vai disputar nada nesse campeonato. Foi atropelado pelo Corinthians ontem. O Corinthians ontem passou um trator, né? Ainda Passou perdeu o trator pênalti, e... Não tomou conhecimento. Não tomou conhecimento, perdeu o pênalti, fez 3-0 com soberania. E o Flamengo, a torcida protestou, ficou de costas, xingou o presidente, xingou o Joel, xingou os jogadores. Então tá um clima muito pesado. E o Cruzeiro precisa dessa vitória dentro de casa para amenizar um pouco a desconfiança da torcida jogando em casa, né? Foram 2 derrotas consecutivas, sendo que a última pro Grêmio foi acachapante, né? Foi acachapante, desmotivante, o time saiu em baixa, a torcida protestando. Então essa vitória contra o Flamengo é de extrema importância para resgatar a torcida, para chamar a torcida de novo com o time. Olha, nós vamos dar uma resposta dentro de casa para vocês virem com a gente. Com certeza. Vocês querem completar alguma coisa do Cruzeiro? Só para completar, eu acho que mesmo jogando um futebol muito ruim ontem, foi extremamente importante a vitória. Extremamente importante porque, como o Borges mesmo falou, nós vamos voltar para casa aliviados, felizes. Então a vitória dá uma confiança para o time chegar aqui e conseguir corresponder perante a torcida. Se por acaso nos primeiros minutos o time não apresentar um futebol tão confiante, que a torcida quer ver, pelo menos já chega com mais empenho, com mais confiança. Então a vitória, mesmo jogando mal, foi muito importante ontem. Inclusive para colocar a moral dos jogadores em alta. Inclusive o Diego Renan, que jogadores criticados e que acabou fazendo um gol ontem. Mas o Diego Renan, ele consegue jogar bem quando o sistema defensivo está inteiro. Porque ele é um lateral que consegue apoiar com alguma qualidade. Agora, se deixar ele lá para defender sem uma cobertura interessante ali, ele não tem condição, não. Agora, eu tenho uma pergunta aqui do Paulo de Santa Bárbara. Obrigado, Paulo, pela sua participação. Uma pergunta sobre o Montijo. Pessoal, quando o Montijo vai começar a ser cobrado? O cara não joga nada desde o ano passado. O que você acha, Josias? Bom, o Montijo teve a situação do início do ano, da temporada, que ele acabou recebendo propostas, né, para sair do Cruzeiro, Corinthians, São Paulo. Acho que isso mexeu um pouco assim, com a cabeça dele. Ele não ter conseguido desempenhar o mesmo futebol das últimas temporadas com a camisa do Cruzeiro. Acredito também que isso passa pelo esquema tático, talvez, que o Celso Roth tem implantado no Cruzeiro. Muitas vezes ele atuou como atacante, depois em determinados momentos da partida ele sai da função que ele já afirmou que gosta de fazer, que é o meio-campo. E ele acaba sendo deslocado para vários outros setores, inclusive no jogo contra o Grêmio, o Celso Roth falou que ele colocou 3 atacantes, deslocou o Montijo na esquerda, colocou na direita, não estava dando certo. Talvez isso confunda um pouco a cabeça do argentino, mas mesmo assim está devendo. Ele precisa mostrar o futebol, porque o Cruzeiro está investindo nele muito alto, né? A gente sabe dos aumentos salariais que ele tem teve no início da temporada no Cruzeiro, e ele precisa responder mesmo, mostrar para a torcida que ele tem condições de ser o camisa 10 do Cruzeiro, porque a gente sabe que ele tem potencial, mas ele também precisa começar a mostrar isso para a gente, né? Não pode ficar só no quase. Né? Só dar um pitaco aqui, eu concordo com essa parte que ele jogou fora da posição original dele, muitas vezes como um atacante, um meio atacante, caindo como segundo atacante, mas independente disso está devendo. Está devendo futebol. Foi muito valorizado no início do ano, teve um aumento salarial que o próprio Gilvan chegou a comentar que seria o maior da história do Cruzeiro. Então está devendo futebol, foi muito valorizado, a diretoria fez um esforço enorme para ele ficar, mas até agora, nesse início de campeonato brasileiro, não correspondeu toda a expectativa que foi criada para a permanência dele como grande craque, como grande ídolo. Então tem essa parte, o Celso Roth escalou ele numa posição que ele não rende tudo que ele pode render. Agora está devendo. Outra pergunta aqui é do Vinícius de Betim. Por que o Cruzeiro não coloca o Gilson na lateral esquerda? Já que ele é um mesmo lateral de ofício. O que você acha, Breno? Pois é, a gente não sabe como que está sendo os treinamentos, porque o próprio Celso Roth falou que o Gilson vai ter uma oportunidade, que ele vem crescendo de produtividade, que ele vem melhorando nos treinamentos, que é para ele ter paciência, que ele vai ter uma oportunidade. O Celso Roth declarou isso. Mas até agora, ele não está sendo nem relacionado em grande parte das partidas. E não está entrando nem no segundo tempo. Então, assim, eu não sei até que ponto que está tendo esse aumento de produtividade ou se ele está preservando o jogador. Agora, eu acho que independente disso, eu não sei se o Gilson seria o nome certo e o nome ideal para ocupar uma lateral do Cruzeiro. Porque a gente acompanhou ele já e ele não é um lateral unanimidade que você fala, vem para eu pegar a posição. O que você acha, José?
Bom, o Gilson, a gente sabe do desempenho dele no América ano passado. No Cruzeiro ele não tem recebido grandes oportunidades, como o próprio Breno disse a respeito dessa questão que o Celso Roth pode estar preservando o jogador. Agora não sei, né? O jogador, para mostrar futebol, ele tem que mostrar futebol a qualquer momento. Agora não sei se o Celso Roth está esperando o Cruzeiro entrar numa fase boa, assim, para colocar o Gilson, começar a utilizar, acionar mais o Gilson. Mas mesmo assim, Celso Roth, acho que você deve colocar o Gilson já, se ele é um grande jogador, se ele tem potencial para ser... grande jogador ele não é. O grande jogador ele não é, mas você tem potencial para pelo menos vestir a camisa do Cruzeiro e assumir essa vaga, como o próprio torcedor disse, o próprio que mandou seu comentário, e eu acredito que ele tem que jogar qualquer situação, porque na pressão é que os grandes jogadores, ou então aqueles que tentam vestir a camisa do Cruzeiro, tem que surgir, tem que aparecer nesse momento, não depois. O grande jogador chega, põe a camisa e joga. O caso do Montijo, chegou, pôs a camisa, estreou contra o São Paulo e foi muito bem. O Vitor estreou com a camisa do Atlético, fez uma grande partida contra o Português aqui. Então eu também concordo com isso. O grande jogador põe a camisa e joga. Com certeza, o Gilson a gente sabe. Não é um grande jogador. Não é um lateral pro Cruzeiro, né? Porque a gente já sabe, como a gente já disse aqui, a gente já viu o Gilson jogar algumas vezes no América. Quando veio pro Cruzeiro, ele teve uma oportunidade ou outra em amistosos, no Campeonato Mineiro também. Mas a gente sabe que o potencial dele não condiz com a realidade que o Cruzeiro precisa hoje na lateral esquerda, no caso. Né? Eu acredito que tenha sido contratado pela carência no setor. Como tem uma carência muito grande, uma opção. Mas aí é aquilo, né? Ficar contratando também para tentar, não adianta. Não tem que adianta. chegar e resolver. Igual o Ceará. O Ceará veio, o Ceará jogou, já esperou alguns dias para entrar e já entrou e... Certamente, pela apresentação que a gente viu dele ontem, não comprometeu, obviamente ele vai continuar na posição, uma vez que o Everton foi desastroso no jogo contra o Grêmio de futebol porto-alegrense. Vamos para o Galo? De cara a gente já emenda os gols do Atlético, os melhores momentos diante da vitória do Internacional ontem, que venceu, o Atlético venceu por 3-1, uma ótima partida do time alvinegro. Tá aí uma situação de gol, a primeira bola, o goleiro do Internacional conseguiu abafar bem o ataque. Aí a segunda, chute do Hever, subindo, mais uma defesa do Muriel. Aí uma bola pro Guilherme, que arriscou de longe, chutou para fora. O Guilherme entrou muito bem ontem, por sinal, começou jogando. Cansou no segundo tempo, né? De Alessandro foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Isso aí... prejudicou bastante o Internacional. Isso prejudicou muito o Inter, né? Que não conseguiu se encontrar no jogo. Aí o Ronaldinho, uma ótima assistência para o Guilherme, que puxou na direita, tocou para a esquerda e mandou para o fundo da rede. A bola bateu nas costas do goleiro e a bola entrou. Categoria para bater na bola, bateu com curva. E contando com a sorte também. Consciente. Sorte. Mas ele bateu com consciência, ele bateu com muita categoria. Tá aí mais uma jogada, uma confusão na grande área. A bola foi espirrada para o meio da área e sobrou para o zagueirão mandar no ângulo do zagueirão goleiro. Que tem sido um ótimo centroavante, né? Sempre marcando golzinhos, ajudando. E que golaço, né? Dominou e bateu bonito. Atacante mesmo. Defesa do Internacional parou para variar, né? Tá aí um gol, aí foi a vez da defesa do Atlético mais uma vez falhar, né? Impressionante como a defesa do Atlético segue falhando. Foi um momento de abafa do Internacional. Agora, o destaque é o seguinte, esse gol do Inter foi a primeira vez que o Inter chegou no gol na defesa do Atlético. Primeira vez. O Inter não tinha dado um ali, muito... depois que o D'Alessandro foi expulso, não teve melhor condição, né? O time morreu mesmo. Aí o Bernard, numa ótima puxada de bola, tocou pro Escudeiro, aí ele ficou em decisão do Ronaldinho Escudeiro, mas a bola acabou sobrando pro Escudeiro, que mandou de esquerda. Vamos ver agora. Eu fico muito feliz, né? O presidente me trouxe aqui para isso. E o objetivo está sendo alcançado, passo a passo. O grupo com muita humildade. Então, a torcida do Atlético é a torcida que merece isso. Tá aí o Atlético, grande vitória do Clube Atlético Mineiro ontem, líder do campeonato com 25 pontos. Agora, no fim de semana, eu vou abrir aqui os jogos do Atlético. O Atlético encara o Sport lá na Ilha do Retiro. Um jogo difícil, um jogo complicado, mas tudo leva a que o Atlético vá conseguir triunfar lá, né, Josias? Com certeza. O Atlético está embalado, ótima fase, conseguindo vitórias expressivas e contra times que com certeza brigarão lá pelo título do Campeonato Brasileiro.
E agora vai pegar o Sport, a oportunidade que o Atlético tem de conquistar mais uma vitória e confirmar a sua liderança e continuar nessa caminhada aí rumo ao título do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que o Sport com o Wagner Mancini tem tido dificuldades enormes, mas tem a questão de jogar em casa na Ilha do Retiro. Mas mesmo assim eu acho que o Atlético tem capacidade de vencer lá dentro pelo time que tem e por tudo que tem feito no Campeonato Brasileiro. O Atlético está num momento iluminado, né? Está num momento iluminado. As coisas estão dando dando tudo certo, está tudo muito redondinho. O próprio gol do Guilherme, talvez se fosse em outras épocas, aquela bola não teria entrado, né? A sorte bateu na trave, nas costas do goleiro e entrou. Então, o Atlético tem que aproveitar ao máximo esse momento, o máximo, conseguir o maior número de pontos, igual vem fazendo, porque, por exemplo, foi isso no ano passado que fez o Corinthians ser campeão, né? Aquela arrancada, aquele sprint inicial que foi determinante para o Corinthians ser campeão. Então, esse início que o Atlético está tendo, eu acho que vai ser de extrema importância no final do campeonato. E tem que aproveitar ao máximo. O Sport está em baixa, tomou um sapé caiaiá do Grêmio ontem lá, 3-1. O time está em crise, o Wagner Mancini cai, não cai. Que eles começaram ganhando ontem, o Grêmio teve que correr atrás do placar. Virou o placar, né? Fez 1-0, depois levaram 3 gols. Então, o Sport está num momento delicado, o Wagner Mancini está pendurado, a torcida está extremamente desconfiada. É o momento para o Atlético aproveitar a torcida para ele, para jogar os torcedores do Sport a favor do Atlético. E não está muito difícil, não, porque o momento do Sport está extremamente complicado. O Sport está na 12ª posição, com 12 pontos ganhos, mas o interessante é a gente ver aqui a sequência de jogos do Atlético, que vai pegar o Sport, o Santos e, na sequência, ele pega o Fluminense, que talvez hoje seja o clube... A gente fala também do Vasco da Gama, mas a gente acredita, talvez, eu pelo menos acho isso, que o Fluminense tem um time mais qualificado que o Vasco hoje. Por isso, eu acho que o grande jogo desse primeiro turno até o momento vai ser Atlético e Fluminense daqui 2 rodadas. Concorda, Breno? Concordo. Só ressaltando uma coisa aqui que faltou, eu falei que o Atlético tem que aproveitar esse momento do esporte, mas não significa que vai ser um jogo fácil, não. Vai ser um jogo difícil. Mas jogando lá. Não estou falando que vai ser um jogo fácil, não. Um jogo complicado, jogar lá na Ilha do Retiro é bastante complicado, então tem essa ressalva. Dá para aproveitar, mas eu diria que nem é mais muito em função da torcida, né? A gente sabe que a torcida abafa e tal. O campo é muito ruim, o campo é horroroso. O Atlético tem um time rápido, um time veloz, um time que toca bem a bola, que sabe distribuir jogo, vai encontrar inúmeras dificuldades para tentar conseguir o resultado lá. Mas é favorito, na minha opinião. Sim, claro. Deve conseguir uma vitória diante do Sport lá em Recife. Quer completar, Breno? Sobre o Fluminense, eu concordo com você. O Fluminense tem um elenco dos mais qualificados do brasileiro, né? Saiu a notícia há pouco tempo que deve renovar com o Rafael Sobis. Já foi publicada a rescisão no bid dele, então ele deve assinar um novo contrato de 3 temporadas. Então, o elenco ainda está... Então, estão tentando manter e estão tentando qualificar mais ainda o elenco. Acredito que a grande oportunidade do Atlético contra o Fluminense é que o Fluminense tem uma defesa fraca, uma defesa vulnerável. Do meio para frente é um grande time, tem um grande elenco, mas atrás nem tanto. Acredito que vai ser um dos grandes jogos do campeonato, mesmo porque, assim como o Vasco, o Fluminense também vem numa crescente boa, assim como o Atlético. Então, acredito que esses 3 têm tudo para brigar entre as cabeças, né? Se vai ou não vai, a gente não sabe porque está no início, mas eu acredito que tem tudo, principalmente por esse início de campeonato. Verdade. A gente tem uma pergunta aqui, essa acho que eu mesmo vou responder. Com o bom retorno do Guilherme e a confirmação da compra do André, a vaga do Jô está ameaçada no ataque do Atlético? Eu acho que não. Acho que o Jô é o grande atacante do Atlético hoje, consegue ser o grande pivôzão ali da grande área, ele tem estatura, isso facilita muito para os caras que estão, principalmente para o Bernat, que consegue ir em velocidade pelas pontas. O André ficou numa situação de indefinição da carreira, que não sabia se... Ele não ia voltar para o Dínamo, né? Mas ele não sabia se ia para o Santos, não sabia se tinha outros clubes envolvidos na transferência. Acabou continuando no Atlético. O Calil ontem disparou contra o Grupo Sonda, que também detém os direitos do jogador. E é isso, eu acho que o Jô hoje ele é o titular, mesmo com o retorno do Guilherme. Acho que hoje o Jô está mais consciente, está mais
tá mais preparado para ser esse camisa 9 do Atlético. Vocês concordam? E como encaixou, né? Concordo. Nossa, muito. E como encaixou. Parece que ele veio sob medida pro Atlético. Ele deu certo com o grupo, ele deu certo com os jogadores, ele entrou no esquema tático do Cuca muito bem, vinha no momento de baixa do Internacional, chegou aqui, começou a jogar muito bem, começou a demonstrar um bom futebol, gols, e hoje eu concordo com você. Hoje o Jô, ele tem um lugar reservado no ataque do Atlético. Virou o homem de referência, né? Enquanto o Guilherme gosta de jogar mais recuado, vindo de trás, o Jô gosta de jogar mais centralizado, né? E o André tá em baixa. Eu acho que o André, com essa definição toda, vai, não vai, fica, não fica... Ele perdeu rodadas preciosas. Perdeu rodadas preciosas que o Jô cresceu nessas rodadas, né? Então, hoje eu vejo o André como reserva, o Jô como titular e o Guilherme como uma grande possibilidade, uma grande alternativa de entrar até como titular, mas a princípio como segundo tempo. Eu acredito que o Guilherme ele tem uma grande possibilidade de entrar mesmo como titular, atuando no meio campo. É uma possibilidade que o Cuca pode vislumbrar desde do Campeonato Mineiro lá, que o Atlético, aquela final contra o América, que o Guilherme jogou muito bem, com a camisa 10, o Atlético continua. Né? E voltou muito bem. Voltou muito bem. E ele colocou assim uma dor de cabeça assim, muito grande, mas isso é bom para o técnico Cuca, né? Porque realmente ele tem várias opções no elenco, né? Isso mostra o poder de fogo que o Atlético tem para esse Campeonato Brasileiro. Bem diferente das últimas temporadas, que o Atlético não tinha condições, assim, não tinha atacantes bons, e hoje o Atlético tem várias opções, jogadores de qualidade. Qualquer time do Brasil gostaria de contar com o André no seu elenco. O Guilherme não é titular absoluto, né? É muito interessante isso, por isso que a torcida do Atlético está tão confiante, está tão eufórica, porque há quantos anos, há quantas temporadas que o Atlético não tem um elenco tão qualificado, né? Entra e saem jogadores e o nível continua o mesmo, continua um nível alto. O Richarlison hoje é banco, que veio como uma grande contratação, o próprio Guilherme não é titular absoluto, o André é a mesma coisa. Então isso deixa a torcida muito confiante, porque o Cuca tem um grande elenco na mão. Não são só 11 jogadores, é um grande elenco. E o Atlético tem um dos melhores elencos do Brasil e um dos que está jogando mais certinho. Não, é o que está jogando melhor. Hoje é o que está jogando melhor. O Atlético impressionante, a distribuição de bola do Atlético. Ontem com o Inter eu fiquei impressionado. Né? Preparo físico. Impressionante. Está jogando muito. Eu torço muito para o time manter esse nível, porque a gente sabe que o campeonato, a gente sempre compara o Atlético desse ano com o do Corinthians do ano passado, porque o Atlético venceu 8 jogos de 10 esse campeonato, o Corinthians venceu 9 de 10. São times que jogam um pouco diferente, mas a situação é muito, muito parecida mesmo. Então, o Corinthians naquela temporada, que no final ele acabou se sagrando campeão, teve uma queda vertiginosa, faltando 3 quartos para o campeonato acabar. Mas mesmo assim, a gordura dele já estava tão grande que ele ainda assim conseguiu ser campeão. E um destaque, eu acho que o Independência fez muito bem para o Atlético, muito bem. Está tendo uma sintonia entre a torcida e o time. Ontem, um recorde, né? 19 mil, mais de 19 mil torcedores. O que é estranho, né? O que é muito estranho, né? Você tem um recorde de 19 mil, mas vendem 23 mil e não sei quantos. Isso é aquelas coisas, né? E 2 dias antes tá tudo esgotado, ninguém consegue comprar mais nada. Aquelas coisas. No Engenhão, onde público pagante 10 mil, público total 19 mil. Esses 9 mil vêm de onde? De onde que brotam esses 19 mil? Aí você consegue especular. O que eu não consigo entender é onde vão parar esses 4 mil ingressos que eles são vendidos, ficam esgotados. Pois é, não. E eles não aparecem, ninguém sabe onde é que tá. Bom, mas parabéns pro Atlético, o Atlético tá jogando muito bem mesmo e merece estar onde está. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, que vale tanto para Cruzeiro quanto para Atlético. Boa tarde, gostaria de saber se já fecharam as contratações internacionais para os times de Minas. Aí, obviamente, serve para todo mundo. Não, essa janela vai fechar, na verdade, amanhã, viu? Fecha amanhã, quem não conseguir contratar amanhã via transferências internacionais, dançou, vai ter que buscar time na Série B ou na Série C ou não sei mais onde, não. E amanhã o dia promete ser muito movimentado, inclusive aqui em Minas. Aqui em Minas a diretoria do Cruzeiro está segurando uma notícia para soltar amanhã de uma contratação. Especula-se que é um meia e especula-se que seria uma contratação mais robusta. Nós estamos tentando correr atrás aqui, surgem especulações, inclusive do nome do Alex. Mas especulações, não, por enquanto não sabemos se tem nada de concreto, não. E o dia promete ser muito eu não consigo entender a diretoria do Cruzeiro, sinceramente. O próprio Alex tuitou
no Twitter pessoal dele. Também, né? Ainda bem que é no dele, né? Mas poderia ser, não, mas não Tudo bem, mas... Que bom, né? tweetou no Twitter dele que ele está pensando sobre o futuro dele e que terá uma definição em breve. E torcedor já pedindo a volta dele, mas por enquanto apenas especulações. É um grande sonho, né? Mas o dia amanhã vai ser agitado. Mas pois é, mas aí o Cruzeiro vai montar a seleção brasileira de Masters? Não, porque o Alex é o cara, etc e tal. Mas quantos anos ele tem? 36? Mas 35, se a gente pensar assim, o Valdo jogou até 40 anos em grande nível. Nível bom. O Valdo jogou aceitável. muito bem. Sabe por que eu tô questionando umas contratações desse nível? Eu acho que essa contratação é para a torcida buscar no aeroporto, fazer festa, porque jogador profissional... Mas sim, eu entendo a história do Alex, eu entendo a história do Cruzeiro em 2003, a importância dele para o todo, assim. Mas a gente sabe que o meio-campo não é a maior carência do Cruzeiro hoje. É isso que é o mais interessante. O Cruzeiro hoje tem o Wellington Paulista como atacante, o Borges como atacante. Ok, legal, mas pra mim ainda falta um nome ali. Aí você vai olhar a defesa, a gente não tem zagueiro. O Cruzeiro não tem zagueiro hoje. Mas é porque, assim, o meia foi um pedido do Celso Roth. Ele pediu mais um meia. Mas o Martins? A gente não sabe como é que vai ser, né? Ele foi contratado, a diretoria pediu um tempo para lesão, que vai ser custeada pelo Fluminense. Se a lesão der certo, o Cruzeiro confirmará a contratação. Mas o Martinucci vem como uma... Eu ponho ele como uma dúvida. Ele vai ser o Martinucci do Penharol ou vai ser o Martinucci do Fluminense? Mas o Martinucci do Penharol jogou legal? Jogou, fez uma boa Libertadores. Jogou legal, uma Libertadores em que o Penharol não pegou nenhum cacife. Quando pegou um time de ponta, que foi o Santos... Não, mas não fez. É um jogador, novo, né? Nada. Tem. Aquela tabela, potencial, a tabela daquela Libertadores foi amplamente favorável para o Penharol chegar naquela final. Não, sim, mas é um jogador promissor, um jogador novo, que o Cruzeiro está apostando, e eu acho que ele não vem com um custo muito alto, até porque veio embaixo, vem embaixo, né? Total, Então, eu acho que é uma boa aposta. O Alex viria para ser o jogador do Cruzeiro. Eu acredito que mais até do que o Montijo. Sinceramente, pelo passado e pela identificação com a torcida. Eu acredito que o Celso Roth... Mas isso é especulação. Nós estamos colocando aqui já, mas é pura especulação. Daqui a pouco o Chove pergunta aqui, daqui a pouco o Gilvan liga pra gente aí. Não vou jogar a bomba pra você. Vamos deixar claro aqui. Isso foi só uma situação que aconteceu numa postagem que ele respondeu a um torcedor no Twitter. Sim, e o Cruzeiro promete anunciar um reforço amanhã. Por isso que a gente está associando uma coisa à outra, mas não é apenas acabou que eles começam a especular, Riquelme, de Nós novo, vamos dar uma procurada, vamos trazer algumas notícias para os internautas. A gente vai mostrar agora a tabela e rodada do Campeonato Brasileiro, por favor? Tá aí os jogos de ontem pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio passou pelo Sport por 1-0. O Santos e Botafogo fizeram um jogo equilibrado lá na Vila Belmiro, mas não saiu do empate, 0-0. O Cruzeiro passou pela Portuguesa no Canindé por 2-0. O Náutico venceu a Ponte por 3-0. Chiesa, hein? Chiesa estreando e marcando 2 gols. Fazendo gols. O São Paulo ontem caiu para o vice-líder Vasco 1-0 em pleno Morumbi. Muitas críticas, né? Engraçado, né? O Cruzeiro perdeu para o São Paulo e ganhou do Vasco fora de casa. 1-0 não deu para entender. Corinthians 3-0 contra o Flamengo. O Atlético venceu o Inter por 3-1. Os jogos de hoje. O Fluminense pega o Bahia às 21 horas no Engenhão. O Curitiba pega o Palmeiras, refazendo a final da Copa do Brasil, né? Às 21 horas lá no Couto Pereira. E Atlético Goianiense e Figueirense jogam no mesmo horário lá no Serra Dourada. Aí vamos para a tabela. O Atlético pega, desculpe, caros internautas. Vamos lá, o Atlético está com 25 pontos, é o líder do campeonato, 8 vitórias. O Vasco tem 23, tem 7 vitórias. Fluminense com 19, tem uma partida a menos, joga hoje. Grêmio é o quarto, fechando o G4 em 18º. O Cruzeiro, um ponto atrás na 6ª posição, tem 17. Virando a página, na zona de rebaixamento, o Curitiba com 7 pontos ao lado do Bahia, que também tem 7. Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, em 19º, tem 6 pontos. E o Lanterna, o Atlético Goianiense, com 2 pontos ganhos. Situação complicada, né?
Situação complicada. Eu Principalmente gostaria... que o time é horroroso, né? Um candidato Quem que é horroroso? seríssimo. Atlético Goianiense. Ah, não, Horroroso, sim. horroroso. E o Cruzeiro conseguiu empatar com esse time na estreia. Pegando todas as rebarbas do futebol mineiro, né? Vários jogadores lá. Horroroso o time do Atlético Goianiense. Muito ruim. O Rodrigo, que fez a pergunta anterior para a gente em relação às contratações internacionais, ele pergunta também se tem algum time de Minas buscando alguns jogadores de fora. O Breno já respondeu. E o que pode ser feito para diminuir a ação dos cambistas? No UFC 147, aqui em Belo Horizonte, o seu ingresso tinha um nome, né? Você já comprava com o nome com seu nome impresso no ingresso e só você podia entrar no ginásio. Eu acho que é uma das maneiras, né, Breno, que pode facilitar um pouco a vida das pessoas que vão aos estádios, né? Olha, eu acho que aqui vai caminhar não, aqui já está caminhando para a gente ter um sistema de ingressos como é feito na Europa. O Cruzeiro, o Marconi Barbosa tem um projeto junto com todo o departamento de marketing e a diretoria do Cruzeiro de não ter mais vendas de ingresso. O Cruzeiro vai ser, a ideia é 100% dos ingressos serem para sócio. Os ingressos só iriam para a fila se o sócio não confirmar a sua ida ao estádio. E mesmo assim não seria fila, né? Seria venda pela internet. Exatamente, venda pela internet. Não teria fila física, torcedores, aquela confusão que a gente costuma ver. Então, o projeto e tudo caminha para isso, com reabertura do Mineirão para 65 mil sócios, 70 mil, como o Inter chega a 100, né? Terem até mais sócios do que lugares disponíveis. Eu acho que isso é um futuro próximo, não é um futuro a longo prazo, é um futuro próximo. E o torcedor que não for sócio, não contribuir com o clube, vai ficar restrito ao pay-per-view, vai ficar restrito ao barzinho, ao pay-per-view, a ver na televisão. E ele só teria a oportunidade de ir se algum sócio eventualmente não quiser e ele entrar numa fila. Eu acho que caminha a passos largos para isso. Outro dia você fez uma matéria falando que o Manchester City vendeu todos os lugares da temporada regular da Premier League Em meia hora. Em meia hora. Todos os estádios do Etihad Stadium, todos os lugares do Etihad Stadium já tinham sido vendidos. Exatamente. Em meia hora. E Então, muita assim, gente ficou sem ingresso. E vai ficar. E vai ficar. E teve um aumento da temporada passada para essa temporada de 95% no valor. Obviamente, porque o pelo City título, foi campeão tudo mais. depois de 42 anos. 40 e muitos anos. Se não me engano, vários 42. anos de jejum. E eu acho que caminha para isso. E eu acho que caminha, assim, não só o Cruzeiro que tem esse projeto, mas o Atlético, o Inter já tem um número elevadíssimo de sócio. O Cruzeiro... O América lançou O América lançou agora, a onda verde, mas o Cruzeiro ele tem um sistema um pouco interessante num ponto de vista prático. Tem um cartão do Cruzeiro que você paga... Acho que são R$27, você paga e você tem direito a comprar esse ingresso online, né? São R$27 mensais, você compra esse ingresso de maneira online com 10% de desconto. Isso talvez facilite muito a vida de alguns aí que sofrem para pegar ônibus, para ir até os locais de venda e tentar comprar o ingresso. Dormir na fila, né? Que nem os torcedores atleticanos estão fazendo direto aí. Inclusive, criticando bastante o Calil, a diretoria do Atlético, pelo que tem feito. Mas aí também... aquela questão que o Breno até citou de caminhar para isso, que o Calil também está buscando o crescimento do programa de sócio do Atlético, né? Que é o Galo na Veia. E o Galo na Veia já é um programa interessante do Atlético, mas que é um pouco puxado, mas o pessoal que quiser não dormir na fila... Mas olha... o caminho. O caminho está caminhando para o quê? Para as pessoas que têm uma condição financeira melhor comparecerem ao estádio, terem o lugar dele no estádio. E as pessoas, infelizmente, a minha opinião é essa, infelizmente as pessoas que têm uma condição financeira pior não vão ter acesso ao estádio. O estádio aqui, eu acho, a minha opinião, o estádio aqui vai caminhar para ser uma coisa mais elitista. Como uma coisa mais elitizada. Que já temos inclusive... eu acho que está caminhando para isso, como infelizmente. Qualquer coisa. Inclusive, nessa série especial que a gente está fazendo sobre o Mineirão, né, que é o site especial Mineirão é Nosso, a gente estava trabalhando alguma questão das questões do ingresso e do perfil do torcedor brasileiro. E teve uma pesquisa de um órgão francês
que ele registrou como que é esse perfil do torcedor brasileiro, que vai realmente ao estádio, comparece ao estádio. E eles conseguiram verificar que a maioria da torcida que vai realmente ao estádio são pessoas da classe C. Então, são pessoas que acompanham, que ganham pouco, ganham em média de 3 salários mínimos, e essas pessoas são as que comparecem ao estádio, levando mesmo, comparecendo em grande número, como é o caso, inclusive, da torcida do Atlético. A gente sabe que são pessoas que dormem na fila, que matam o trabalho para conseguir o ingresso, e são pessoas que não têm uma renda financeira alta, mas que mesmo assim acompanham o time de qualquer forma. Agora, com esse futebol elitista, talvez a gente possa perder um pouco da paixão, né, desse torcedor que sempre foi ao estádio, que sempre compareceu. Mas vamos torcer também para que o Brasil tenha um crescimento econômico, assim, que as pessoas consigam ter acesso a esses benefícios dos torcedores. E nada melhor e mais gostoso do que ver aquelas personagens, aquelas celebridades na geral, a antiga geral que não existe. Não adianta. Eu acho que... Eu tenho uma opinião um pouco mais radical com relação a isso, é o desenvolvimento humano, é o desenvolvimento do capitalismo hoje no mundo, é o progresso. Não adianta, assim como antigamente a gente tinha vários cinemas espalhados pelas ruas do centro de Belo Horizonte, hoje os cinemas estão dentro dos shoppings, há ingressos a R$20, né? Então não adianta, assim como teve essa revolução no mercado de cinemas nas grandes capitais brasileiras, assim como acontece agora nos teatros, isso vai acontecer no futebol brevemente. Aliás, brevemente não, a partir do ano que vem com a reabertura dos estádios que estarão na Copa do Mundo FIFA 2014, né? Só mandar o nosso companheiro de profissão, o Leonardo Figueiredo, mandou uma informação aqui que o Corinthians chegou a 90 mil sócios, o fiel torcedor, e está caminhando para isso, né? O que a gente vem falando, o Internacional, o Corinthians... o Corinthians está em 90, o Grêmio... Aliás, o Grêmio está chegando mais ou menos perto disso também. O Inter tem mais. O Inter tem mais, e o time que tem mais sócios do mundo hoje é o Benfica, né? Tem mais de 150 mil torcedores, sendo que o seu estádio lá em Lisboa não cabe 45. Exatamente. Está caminhando para isso. E eu acho que, infelizmente, vai ser isso. Quem tiver condição, quem tiver grana para pagar, vai no estádio. Mas eu não acredito nem que seja, mas eu não acredito nem que seja infelizmente, não. Para você manter ídolos no time, você precisa de receita. Eu sei, eu concordo. E precisando de receita, você precisa de investir no torcedor que pode pagar mais. Porque nós crescemos com a geral, com as personalidades, com as celebridades, com aquela alegria do povo. O futebol era uma coisa pro povo e hoje... Sei, tá caminhando. Eu sei que é o profissionalismo e tudo, eu entendo a situação, mas eu falo com um pesar, porque a geral era super divertida. Ué, mas você tinha 40 anos? Você tem 40 anos? Não, mas eu já fui muito na geral. Eu tô caminhando, mas eu já fui muito na geral. Sofrimento. Vamos encerrando hoje o Esporte.com especial de quinta-feira. Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Breno. Breno, você gosta de flores? De flores? De flores. Um buquê de flores, você gosta? Caramba, aí ficou complicado. Porque estão me informando aqui que tem um te esperando na redação, tá? Que isso, gente. Muito obrigado quem mandou o buquê de flores. Você nem imagina de quem seja esse admirador, não? Não faço a menor ideia. Então tá bom. Que coisa, hein? Bonito, né, cara? Meus parabéns. Parabéns, senhor. Parabéns, olha só. Muito obrigado quem mandou as flores. Não sei se é verdade ou não é, não sei se ele está fazendo hora ou não, mas muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Josias. Obrigado, Josias, pela participação mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, Cabida. Obrigado, Breno. É isso aí, galera. O Super FC continua acompanhando as nossas notícias. Tá chegando cobertura das Olimpíadas aí. Vocês podem acessar que vai ter muita novidade aí no Super FC. Lembrando que o Breno estará lá nos Jogos de Londres, né? Viaja neste domingo, né, Breno? Segunda. Na segunda-feira, lá para Londres, vai fazer uma cobertura diferenciada para a gente aqui do Super FC. Gostaria de dar os parabéns aqui, Breno, pelo dia florido que ele vai ter daqui a pouco e agradecê-lo pela participação. Piadas vão rolar soltas na redação hoje, já estou vendo. Se prepare. Já estou preparando agora. Muito obrigado ao Josias, ao Leandro pela companhia. Vou para Londres na segunda-feira, vou tentar fazer uma cobertura da forma mais completa, divertida e diferente possível, trazendo informações, uma coisa mais leve, não somente sobre só Olimpíadas, alguma coisa mais cultural, de comportamento, como que vai estar a cidade. Espero fazer uma grande cobertura para os amigos internautas, para os nossos leitores, e acredito que vai ser de grande importância para o nosso trabalho aqui, para todo mundo que está aqui, todo mundo que vai acompanhar. Eu vou tentar fazer o melhor possível.
Nós agradecemos, Breno Florido. Então é isso, internauta. Segunda-feira eu aguardo vocês aqui conosco às 16 horas para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço e até lá.